Você provavelmente já jogou ou pelo menos ouviu falar de Baldi's Basics, um jogo que parece bobinho com gráficos estranhos. Gente, é basicamente um professor careca e um monte de contas de matemática sem sentido. Mas e se eu te dissesse que esse jogo não foi apenas uma invenção engraçada? E se eu te provasse que Baldi's Basics foi inspirado em um caso real e assustador que aconteceu nos anos 1990 na Suécia? Hoje eu vou te contar a verdadeira história por trás de Baldi's Basics. Depois que você ouvir tudo, vai ser impossível acreditar que seja só coincidência. A história começa em 1992, uma pequena cidade chamada Landskrona, que fica no sul da Suécia. Era uma cidade conhecida por suas construções antigas, ruas estreitas de paralelepípedos e pelo silêncio quase desconfortável que tomava conta depois que o sol ia embora. Muitos diziam que a cidade parecia parada no tempo, como se fosse um daqueles vilarejos que não acompanham o resto do mundo. No coração dessa cidade ficava a Stockholm Elementary School, uma escola primária aparentemente comum. O prédio era de tijolos avermelhados, cercado por árvores altas que no inverno ficavam completamente sem folhas, deixando o lugar com um ar melancólico. Do lado de fora, tudo parecia normal. Crianças brincando, professores entrando e saindo, mas quem estudava lá sabia que algo estava errado. E, gente, foi dentro dessa escola que um professor chamado Harry Baldwin se tornou conhecido por atitudes, digamos, nada comuns. Baldwin não era como os outros professores. Ele tinha uma presença que chamava a atenção de longe, alto, muito magro, ombros curvados como se carregasse um peso invisível e sempre vestindo uma camisa verde desbotada que parecia ser a mesma todos os dias da semana. E sua aparência mais marcante é, claro, a cabeça completamente careca, que refletia as luzes das lâmpadas fluorescentes da escola. Os alunos apelidaram de Master Baldi, que em sueco significa Mestre Baldi. Era um apelido simples, mas carregado de medo. Só que a aparência não era o que realmente assustava as crianças. O que fazia todos gelarem era a régua de madeira que Baldwin carregava constantemente. E ele não usava ela para medir ou ensinar geometria. Não, meu amigo. Ele só segurava e em intervalos regulares batia contra a palma da mão ou contra a mesa. O som seco ecoava por todo o corredor, e esse barulho se tornou a marca registrada dele. Alguns alunos juravam que conseguiam identificar a distância em que o professor estava só pelo som da régua. E quanto mais rápido o som ficava, mais perto o Baldwin estava. E, gente, não é à toa que esse mesmo efeito sonoro aparece no jogo Baldi's Basics. Durante as aulas, ele tinha um método de ensino que, no mínimo, era estranho. Em vez de estimular o raciocínio, ele passava exercícios de matemática absurdamente fáceis, tipo 2 mais 2 ou 5 menos 3. No começo parecia uma piada, mas se algum aluno errasse, mesmo que fosse por nervosismo, tudo mudava. Seu rosto ficava vermelho, seus olhos arregalavam e suas mãos tremiam de maneira visível. Ele então levantava a régua e começava a bater mais forte, mais rápido, como se fosse perder o controle a qualquer momento. Alguns alunos contaram anos depois que Baldwin chegava a levantar da mesa e perseguia as crianças pelos corredores, gritando para que respondesse as questões corretamente. Era uma cena que misturava o ridículo com o aterrorizante. Esse clima de tensão deixou marcas profundas. Muitos ex-alunos afirmam que até hoje, décadas depois, quando eles ouvem o som de uma régua batendo, sentem arrepios e lembranças desconfortáveis da infância. A situação ficou tão séria que em 1995, depois de um monte de denúncias de pais preocupados, Baldwin foi finalmente investigado por autoridades suecas. Foi nesse momento que um detalhe ainda mais bizarro surgiu. Quando recolheram cadernos e provas da escola, encontraram exercícios que não faziam sentido nenhum. Eram equações impossíveis de resolver. Alguns exemplos anotados pelos inspetores eram tipo 7 mais ou 2 vezes mais 4 é igual a maçã. Gente, isso não era ensino, era como se Baldwin tivesse prazer em deixar as crianças confusas e desesperadas. Muitos psicólogos que analisaram os cadernos mais tarde afirmaram que aquilo poderia ser uma forma de tortura psicológica, um método para criar medo em vez de aprendizado. E se você já jogou Baldi's Basics, sabe que isso é idêntico ao que acontece no jogo. Depois do primeiro caderno, surgem problemas sem solução. No jogo, isso é só uma mecânica assustadora, mas na vida real, para aquelas crianças de Landskrona, era um pesadelo diário. Coincidência? Então pera um pouco, meu parceiro, porque aqui vem a parte mais estranha de todas. Outros personagens do jogo parecem ter sido baseados em pessoas reais que estavam naquela escola. E quando a gente começa a olhar com atenção, as semelhanças são tantas que chega a ser assustador. Vamos começar com a Playtime. Nos corredores da escola tinha uma menina chamada Sofia Lindström. Todas a descreviam como alguém obcecada por corda. Ela carregava a corda para todos os lugares, sala de aula, recreio e até mesmo nas filas do almoço. Mas o mais curioso era que Sofia não aceitava um não como resposta. Se algum colega se recusasse a brincar, ela simplesmente seguia ele pelo corredor repetindo insistentemente: vou brincar, vou brincar, vou brincar. Muitos alunos relatam que ela ficava quase horas atrás das pessoas até que, cansados, aceitavam pular corda só para se livrar dela. No jogo, Playtime faz exatamente a mesma coisa.
como se a figura da Sofia tivesse sido transportada diretamente para dentro da tela. Depois a gente tem o diretor, Stan Johansson. Esse nome ainda é lembrado na escola como sinônimo de rigidez. Ele era o tipo de diretor que parecia surgir do nada, sempre com os braços cruzados e uma expressão de decepção eterna no rosto. Correu? Detenção. Rio alto? Detenção. Conversou no corredor? Detenção. Não importava o motivo, meu parceiro. John Hanson encontrava uma maneira de te punir. Alguns ex-alunos contam que ele tinha até uma pequena sala ao lado do ginásio que usava como detenção improvisada. As crianças chamavam esse lugar de o calabouço do diretor. O detalhe perturbador é que dentro do jogo, ser pego pelo diretor e mandado pra detenção faz você perder o tempo precioso. Exatamente como acontecia na vida real. E a gente não pode esquecer do bullying. Representado por um garoto chamado Eric Anderson, mas apelidado cruelmente pelos colegas de Eric, o bully. Ele tinha um hábito bem peculiar. Ele ficava parado nos corredores mais estreitos e não deixava ninguém passar sem pagar um pedágio. Esse pedágio podia ser um sanduíche, moedas da mesada ou até brinquedos pequenos. Se você não desse nada, Eric simplesmente não saía do caminho. Era como uma barreira humana. E, gente, repara como no jogo o bully faz exatamente a mesma coisa, bloqueando o corredor até que você ofereça um item. É quase impossível não ver a conexão. Mas talvez o caso mais inacreditável seja o do First Prize. Em 1996, a escola participou de uma feira de ciências. Alunos mais velhos do ensino médio apresentaram um projeto ambicioso, um robô chamado Forsta Prize, que seria o primeiro prêmio em sueco. Era uma máquina improvisada, feita com peças reaproveitadas de bicicletas e motores pequenos. O problema é que o robô tinha sensores extremamente ruins. Ele se movia pelos corredores e vivia empurrando as crianças sem querer. Alguns até se machucavam com essas colisões. O mais bizarro é que no jogo existe exatamente esse robô, que age da mesma maneira, trombando e empurrando você sem parar. Você reparou, gente? Cada personagem do jogo tem um correspondente real. É como se as memórias daquela escola tivessem sido copiadas e transformadas em pixels em jogo. Em 1998, algo aconteceu que mudou tudo. De repente, a escola Stroglo Elementar foi fechada às pressas. Os jornais suecos publicaram matérias dizendo que o prédio apresentava problemas de estrutura e não oferecia segurança para os alunos. Mas quem viveu aquela época conta outra história. Tem relatos de estudantes que fugiram chorando durante um teste de matemática especial, alegando que Baldwin os perseguia pelos corredores em plena prova. O medo foi tanto que os pais pressionaram e a escola foi fechada sem aviso prévio. Até hoje, o prédio permanece abandonado. As janelas quebradas, os corredores escuros e sons estranhos atraem curiosos e caçadores de mistérios até hoje. Moradores afirmam que em algumas noites de vento forte é possível ouvir algo ecoando de dentro. O barulho seco de uma régua batendo. E é aqui que tudo se conecta a Baldur's Gate. O criador do jogo, Mika McGonigal, cresceu nos Estados Unidos, mas em entrevistas antigas ele mencionou que seu avô tinha trabalhado por alguns anos justamente na Suécia. Muitos acreditam que ele tenha ouvido essas histórias da própria família. Talvez tenha visto recortes de jornais ou ouvido boatos sobre o professor careca em sua escola. E quando adulto, Mika teria transformado essas memórias em um jogo que mistura humor e terror. Os elementos estão todos lá. O professor careca de camisa verde, a régua como símbolo de medo e até as equações impossíveis. Os personagens caricados baseados em pessoas reais. A escola que funciona como um labirinto sem saída. Gente, é coincidência demais, gente. Fala a verdade. Em 2013, muito antes do jogo sequer ser lançado, aconteceu algo que daria ainda mais força à teoria de que Baldur's Gate é baseado em fatos reais. Uma foto antiga da escola foi encontrada em um mercado de pulgas em Malmö, uma cidade próxima de Landskrona. Essa foto, segundo relatos, estava guardada em um álbum empoeirado, junto com outras imagens comuns de escolas suecas, mas uma delas chamava a atenção de imediato. Nela, aparecia várias crianças enfileiradas, com aquele ar sério típico das fotos escolares dos anos 90. Algumas sorriam timidamente, outras olhavam para baixo, como se estivessem desconfortáveis. Mas o detalhe mais chocante não eram as crianças. Ali estava ele, Harold Baldwin, usando uma camisa verde desbotada e segurando firmemente uma régua de madeira na mão direita. Gente, não era uma coincidência vaga, não era uma semelhança distante, era praticamente o Balde do jogo, só que na vida real. Até a expressão no rosto dele parecia carregada de irritação. Era como se a foto tivesse saído diretamente da tela do jogo, décadas antes dele existir. A imagem começou a circular em fóruns obscuros da internet, principalmente em comunidades de entusiastas de creepypastas e jogos de terror. Algumas pessoas até salvaram cópias, mas misteriosamente a foto desapareceu da maioria dos lugares onde tinha sido publicada. Muitos acreditam que foi comprada por colecionadores interessados nesse tipo de material. Outros dizem que alguém com muito interesse em apagar a ligação entre a foto e o jogo teria feito pressão para que a foto sumisse. E tem ainda os que juram que o próprio criador Mika pode ter tido acesso à imagem e tentado escondê-la para não revelar a verdadeira inspiração por trás do seu trabalho. Mas é claro, existe quem diga que tudo isso
isso não passa de exagero. Talvez o criador apenas tenha pensado, vou colocar um professor careca com régua no meu jogo, porque é engraçado. Só que aí que vem a questão, meu parceiro. Até onde vai essa coincidência? Um professor careca com régua, uma menina obcecada por corda, um diretor severo que dava detenções sem piedade, um garoto que bloqueava os corredores exigindo comida ou brinquedos, um robô desengonçado que vivia empurrando as crianças, e até cadernos com equações impossíveis. Isso tudo já existiu numa escola dos anos 90 na Suécia. A gente não tá falando só de uma coincidência, mas de várias peças que se encaixam perfeitamente, como um quebra-cabeça sinistro. Então, se tudo isso for coincidência, eu sou o Batman. Nesse exato momento, eu tô gravando um vídeo de cima de um prédio de Gotham. Gente, no fim das contas, Baldur's Basics pode ser muito mais real do que parece à primeira vista. Um jogo que na superfície parece bobo, com gráficos estranhos e piadas sobre matemática. Mas por trás dessa fachada pode estar escondendo os ecos de uma escola abandonada nos anos 90, de um professor obcecado e de segredos que jamais foram totalmente revelados. Então, da próxima vez que você ouvir o som da régua batendo no jogo, lembre-se, talvez não seja só um efeito sonoro criado por computador. Talvez seja o eco real de uma régua batendo nos corredores escuros de Stockholm Elementary School, em Landskrona. E eu deixo uma última pergunta pra você. Você teria coragem de passar uma noite inteira sozinho naquela escola abandonada, mesmo sabendo de tudo isso? E, gente, essa foi a história por trás de Baldur's Basics. Agora me conta nos comentários, você acha que é coincidência ou que o jogo realmente foi inspirado nesse caso assustador dos anos 90? E se você gosta desse estilo de vídeo, já comenta qual é o próximo jogo que eu deveria investigar a história por trás do jogo. Porque, meu parceiro, praticamente todo jogo tem uma história por trás. Não tem jeito.